Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 393, diálogo com a sombra Hermínio Miranda, teoria e prática da doutrinação, tema ainda o executor. O próximo tema é o religioso. Olha só que interessante, o religioso. E é para ser importante mesmo, porque é um capítulo com várias páginas. Nossa, 4 páginas, 5 páginas praticamente. O religioso. É sinal que vem coisa por aí. Então, dando sequência no vídeo anterior. Ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo, ofereço-me para ajudá-lo em alguma coisa de que necessite. Hermínio Miranda se oferece para ajudá-lo em alguma coisa de que ele necessite. Como, por exemplo, meu amigo, eu estou à disposição para te ajudar no que você necessita. O que você necessita? Veja bem. Pergunto-lhe se não tem alguém a quem possamos servir. Pergunto-lhe se não tem alguém a quem possamos servir. É justamente isso que ele não entende. Isso aqui é muito interessante, essa parte aqui. É justamente isso que ele não entende, é justamente isso que aquele espírito, naquele dado momento, ele não conseguiu entender. Vamos pensar por esse lado assim. Estão perguntando a mim se alguma coisa que eu necessite. E logo em seguida pergunto-lhe se não tem alguém a quem possamos servir. É justamente isso que ele não entende. É justamente isso que o espírito não entende. Continua Hermínio Miranda, é que essa parte é interessante. Descobrira que, mesmo sem o saber, olha só, a inteligência, a sensibilidade do doutrinador. Gente, não basta conhecimento, não basta amor, não basta caráter. É lógico que é fundamental. Mas eu estou dizendo assim, no sentido alegórico. Não basta. É preciso outros atributos. Sensibilidade, tato, percepção, ficar atento no que o espírito ali diz, né? Ficar atento no que ele fala. Porque existe muitas tramas sutil, imperceptível, que eles se utilizam de 1000 modos para poder nos ludibriar. Observe só para você ver. Descobrira que, mesmo sem o saber, estávamos já servindo com todo o nosso afeto e dedicação a um espírito muito querido ao seu coração, que em antiga encarnação fora seu filho e que nunca mais esquecera. Nossa Senhora!
Eu não sei, eu não posso. Essas partes assim, geralmente elas me emocionam porque eu já vivi isso. E eu ainda vivo. Eu ainda vivo. Às vezes as pessoas me vê aqui, mas não tem noção da lacuna que eu carrego no meu coração. Luiz, mas mesmo com o conhecimento que você tem, nós não podemos nos esquecer que perfeito é só Deus. Mas, e até porque nós nos encontramos no processo de provas e expiações. Mas muitos desconhecem a lacuna que eu carrego em meu coração. Eu carrego uma lacuna, aliás, eu carrego duas lacunas no meu coração. Eu carrego uma lacuna nesta existência atual, por fazer praticamente 6, 7, 8 anos que eu não vejo uma filha minha. E isso me detona. Tocar nesse assunto eu acho que é o mesmo que tocar numa lata de manteiga. Até você, telespectador, me desculpe. Mas porque eu procuro ser muito determinado. Porque não era para eu estar aqui realizando o trabalho que eu realizo mediante tantas adversidades que eu enfrento. Mas, graças a Deus, Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis. Se eu estou passando pelo que eu estou passando, é porque eu acho que Ele sabe que eu, aguento. Mas se você tem noção que é você ser privado de você conviver com um filho teu. Há muitos pais, há muitas mães, com todo respeito. Tem muitas pessoas, tem muitas mães que entram na justiça para poder o pai reconhecer filho, o pai pagar pensão. Eu nunca precisei disso. Eu mesmo pagando pensão, mesmo andando direito, de acordo com os desígnios de Deus e com a justiça da terra, me privaram de ver uma filha minha. Confesso a você que tocar nesse assunto para mim não é fácil. Mas, e eu ainda carrego uma outra lacuna. Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa para relembrar do passado. Eu não sei, é uma prova, uma expiação na minha vida mesmo, porque eu consigo recordar de algumas coisas que já passei por elas em vidas passadas, quando numa existência fui abandonado por pai. Na verdade, não fui abandonado por pai. Na verdade, fui abandonado por mãe. Assim que minha mãe, vou usar aquele termo, assim que a minha mãe, ali no momento do parto, teve eu, não é a minha mãe atual, não, tá, gente? Geneticamente dizer não. É noutra existência, 5, 6, 7 existências lá atrás. Assim que eu nasci, já me enrolaram nos panos, vamos usar esse termo, e já fui passado por uma outra família de camponês. E depois eu cresci. Eu não pude ficar com essa minha outra família. Por que eu não pude ficar? Porque eu fui fruto de um relacionamento que não foi aceito pela sociedade. Então prezavam e prezaram mais status do que a responsabilidade de um filho. Permitiram que eu nascesse, mas por ser uma família assim de grande status,
Eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas sei que na outra família, quando eu completei lá meus 14, 15 anos, descobri que eu era filho adotivo e eu saí para o mundo procurando minha mãe e meu pai. E eu não consegui encontrá-los. E sei que naquela andança pelo mundo virei mendigo. Tá vendo só? Enquanto muitas pessoas dizem assim, eu queria saber se eu fui um rei ou se eu fui uma rainha. Se eu fui um príncipe, se eu fui uma princesa. Eu não. Eu mostro o que eu fui. Eu virei um mendigo. Passei a roubar para viver, para sobreviver. Comia nas latas de lixo. Apanhava igual um cachorro doido. Tive lepra. Quando, mais no estado mais avançado, o alto teor de álcool no meu organismo me levou a uma overdose e eu desencarnei na condição de overdose por excesso de álcool no organismo. Mas hoje eu me lembro todinho disso. Você sabe o que é você se lembrar 100%? Então eu trago comigo essas duas lacunas, esses dois buracos no peito. Uma quando fui na condição de filho, fui abandonado. E hoje, privado de prevalecer ao lado de uma filha minha. Aqui está uma história. Descobrira que mesmo sem o saber, estávamos já servindo com todo o nosso afeto e dedicação a um espírito muito querido ao seu coração, que em antiga encarnação fora seu filho e que nunca mais esquecera. Ele não sabia, o executor não sabia, que a equipe daquela casa, dirigida por Hermínio Miranda, cuidara ali de um espírito, desculpe, que um dia fora seu filho em existências passadas. Olha para você ver como, vamos usar aquele termo assim, como que esse mundo é pequeno. Por que será que esse espírito foi parar nesta casa onde Hermínio trabalhava? Não podia compreender como estávamos ajudando o menino. Ele não compreendia como o grupo podia estar ajudando o seu menino. Não podia compreender como estávamos ajudando o menino. A troco de nada, sem exigir coisa alguma, enquanto ele tudo fazia para perseguir-nos. O grupo ajudava aquele menino, aquele espírito, por amor, sem interesse nenhum, enquanto ele perseguia o grupo. Mas veja bem, aquilo era demais para a sua compreensão. Havia mais, porém, descobrira que os mais terríveis obsessores de seu filho, olha que trama, gente. Ele descobriu que os mais terríveis obsessores de seu filho eram precisamente os companheiros da sua própria organização. Nossa Senhora!
Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se é porque eu vivo e já vivi isso na pele, mas me emociona. E cabe a você me perdoar daí. Descobrira que os mais terríveis obsessores de seu filho eram precisamente os companheiros da sua própria organização. E, no entanto, treinara soldados para nos dar combate sem trégua a nós que tanto nos esforçávamos por ajudá-lo, por ajudar o filho. Era de fato para ele incompreensível. Eita vida, né? Eita vida! Essa doutrina dos espíritos, ela é maravilhosa demais. É a única que nos consola. Ô Luiz, mas te consola? É lógico. Nada melhor que saber onde erramos, onde nós temos que consertar. Nada melhor. Isso significa que nós já raciocinamos. Então, passada algumas semanas, obteve permissão para transmitir-nos uma mensagem de gratidão, de amor, de arrependimento. Consideramos-la uma das coisas mais lindas e mais emocionantes que tivemos. Ora, pois é lógico. Anos e anos perseguindo aquela casa espírita, perseguindo aqueles trabalhadores, trabalhando na condição de um executor, procurando causar discórdia, desamor, desunião naquele grupo todo, amando dos que se diziam chefe das trevas. E de repente ele descobre que aquele grupo há muito cuidara de um espírito que numa determinada existência fora seu filho. Ah, não tem esse. Não tem esse que não procura se redimir. Não tem esse. Então, é mais emocionante que tivemos ao longo de muitos anos de prática mediúnica. Quando me lembro disso, ainda me parece ouvir uma voz pausada, embargada, sofrida, a chorar o tempo perdido, a ausência do filho amado, que não lhe era possível nem visitar, mas que deixava aos nossos cuidados. Tá vendo só? A situação era tão triste que ele não pudera visitá-lo naquele período. Estava de partida para uma nova encarnação. Olha só, ele estava de partida para uma nova encarnação que se prenunciava de muitas dores e renúncias. Como ele precisava, para o reajuste,
sustentava-o a esperança de um reencontro. Alures. Ele ainda tinha essa esperança de reencontrar com esse filho dele naquela próxima ou nas próximas existências. No tempo e no espaço, um dia. Um dia. Assim são eles, pobres irmãos, desorientados. Não nos impressionemos com a sua violência e agressividade. Nós não devemos nos impressionar com a violência e nem com a agressividade dos espíritos sofredores que se encontram na erraticidade. Porque nós não temos noção da dor que os avassalam, da dor que os torturam. Se nós temos o elixir, que é o consolador prometido por Jesus, devemos naquele momento fazer valer aquela seguinte questão quando nos interrogamos: se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, como ele agiria? Ele daria as costas a esse espírito? Ele daria as costas a esta pessoa encarnada? Ele xingaria essa outra pessoa? Porque essa outra pessoa está xingando de dor, está xingando de cansaço. Quantas toneladas aquele espírito ou aquela pessoa carregou até ali? Ninguém tem noção. Então, se temos conhecimento mesmo, nos interrogamos: se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? Daria as costas àquela pessoa que sofre? Aquele espírito ou aquela pessoa tem o direito de agir daquela forma, mas eu não tenho o direito de agir conforme ele, devido ao conhecimento que eu tenho. Mas e se eu estiver cansado também? Que Deus coloque na minha vida pessoas que me compreendam, mas que me compreenda, e não que me traga mais problema. Porque nós temos que raciocinar. Eu tenho que acrescentar. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer diferente. Eu não tenho que ser peso na vida de ninguém. Não nos impressionemos com a sua violência e agressividade. Trazem dores milenares e, a despeito de si mesmos, preservou-se em seus corações a pequenina chama do amor. Basta um sopro de compreensão e afeto para que ela se reacenda. Não é verdade? Basta um sopro de compreensão para que ela se acenda. Através da paciência, da aceitação, da resignação,
Falar é mais fácil. Mas o fato de respeitar já é alguma coisa. Às vezes, eu conheço pessoa que às vezes auto se sacrifica para não prejudicar outras pessoas. Quando para não sacrificar, para não prejudicar outras pessoas, é bem visto aos olhos de Deus. Porque no Evangelho assim está escrito. Se você, mais ou menos assim no Evangelho, se eu ao deparar com alguém realizando algo que eu sei que pode prejudicar a muitos, eu devo chamar a justiça para que a justiça interfira naquele caso. Mas se eu, através das minhas análises, percebo que aquela pessoa exclusivamente ali atrapalha ela apenas, eu não devo interferir. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Mas ninguém pode fazer-se valer e usufruir do direito de escolha para prejudicar o outro. Ninguém pode usar o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, para praticar o mal. A partir do momento que eu percebo que alguém está se fazendo uso do direito de escolha, que é o livre-arbítrio, para prejudicar alguém, eu devo chamar a justiça da terra e trancafiá-lo. Ora, está no Evangelho? Não enxerga quem não quer. Com todo respeito, ninguém tem o direito, o livre-arbítrio, através do livre-arbítrio, ninguém tem o direito de praticar o mal contra o outro. Nós devemos usar o nosso livre-arbítrio para ajudar as pessoas e não praticar o mal, e não prejudicar outra pessoa. Parece difícil as pessoas compreender, mas vai emendando um fiozinho no outro para você ver. Então aqui nós terminamos esse tema, o executor, que é lógico, nós não tratamos tudo a respeito dos executores, porque nós podíamos inserir muitos casos aqui, mas eu confesso a você que devido os ataques muito fortes, eu estou evitando inserir muitos assuntos, mas aqueles que eu percebo que tem que ser dito, eu não meço esforços, eu abro a boca mesmo e falo mesmo. Mas o próximo tema, o religioso. Próximo dia, próximo vídeo.